Para o corretor de seguros que trabalha com seguro de automóvel, a alta dos preços dos últimos meses é um desafio ou uma oportunidade? Segundo o IPCA, Índice de Preços do Seguro de Automóvel, o índice que a Tex criou, o acumulado dos últimos 12 meses está em 27,5%. Para entender um pouquinho desse cenário e quais são as perspectivas para os próximos meses, a gente conversa com o Emir Zanato, que é CEO da Tex, e o Jader, que é sócio e fundador da Projacseg. Jader, seja bem-vindo à Conferência Seguros na Prática. Seja bem-vindo de volta aqui ao Seguros na Prática mais uma vez. Obrigado, Anderson. É um prazer sempre estar junto aí com vocês, aí, participando dessa melhoria para o mercado, né? Acho que vem informando, né? Trazendo dados aí para o mercado auxilia bastante. Né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade aí. Com certeza vamos estar dividindo aí com a turma toda aí essas informações. Legal. E aí, Emir, tudo bem? Tudo bom, Anderson? Obrigado pela oportunidade. Sempre bom estar com quem está fomentando o mercado, fazendo o mercado ir além, né? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês, pessoal. E eu queria começar, Emir, entendendo o que é esse PCA e de onde que veio a ideia, né, de criar um índice de preços do seguro de automóvel, algo bastante inovador para o nosso mercado. De onde que surgiu essa ideia? Sim. Anderson, surgiu, acho que na verdade deve ter uns 4 anos que a gente começou a pensar nisso, né? Quando a gente tem um produto que chama Tex Analytics, que ele é voltado para seguradoras. Então, a gente pega o universo de cálculos que é gerado a partir do teleporte, né, de forma anonimizada, e a gente trabalha eles, e essa é uma ferramenta muito poderosa para as seguradoras. Das 10 maiores seguradoras de automóvel no mercado, 9 utilizam ela para fazer preço, para entender onde elas estão em cada região. Então a gente foi aprendendo muito sobre esses modelos e como esses dados poderiam contribuir, tanto para seguradoras como para corretoras. E mergulhando mais nesses dados, o que a gente percebeu é que essa era uma carência de todo mundo. Então a gente assistiu uma palestra do pessoal do IBGE, eles fazem o IPCA, que é o Índice de Preços de Consumo, né? Tem uma cesta lá com 200 e poucos itens e eles precisam de uma janela precisa para ter aqueles preços. E eles não conseguiam compilar os dados de seguro, porque não existia uma fonte, não existia uma forma de se fazer isso. Então, a gente entendeu que aquilo ali seria um desafio interessante, bem legal, para a gente ver se com os dados que a gente tinha isso era factível ou não. Então, a gente começou a trabalhar até uma brincadeira com os nomes, por isso que eu, de vez em quando, vou me confundir aqui. A gente criou o IPSA, que é o Índice de Preço do Seguro Automóvel. Então, o IPCA, os dados que a gente tem, ele é a maior amostra estatística no mercado de seguros que se tem no Brasil, né? A gente tem uma granularidade muito grande, a gente está em todos os estados, em 5.000 cidades, é quase que no país inteiro. Então, a gente consegue compilar essas informações com uma assertividade muito grande, já validado pelas seguradoras, pelo IBGE, tem trabalhado com eles, enfim, tem várias dimensões aí que a gente usa para validar essas informações. E o que foi interessante é que foi justamente, a gente começou ele em setembro de 2021. Então, da nossa ideia até realmente a gente colocar ele na rua, levou algum tempo, né? O objetivo do IPSA é que ele seja sempre público, sempre um dado aberto ao mercado. Então, quando eu entrei no mercado de seguros, eu entrei meu pai faleceu e eu, de repente, caí de paraquedas dentro da corretora dele. Acho que essa é uma história até comum dentro do nosso mercado, né? E eu me senti assim, sem referências, sem benchmark, sem informações que eu pudesse entender para onde o mercado estava indo. Então eu conversava com alguns amigos corretores, ia nos eventos, mas era muito de opinião, não era muito de dado as coisas. Então o IPSA, a gente acredita que ele possa ajudar bastante os corretores nesse sentido. O que a gente vê hoje é que ele é pautado por revistas, né? Então, Valor Econômico, Exame, Estadão, CNN. Então, isso para nós é uma satisfação muito grande, porque é pautar o mercado de seguros, né? A gente tem que falar mais sobre o mercado de seguros, tem que falar mais sobre os dados do mercado de seguros. Imagina alguém que experienciou nos últimos 12 meses um incremento muito grande no valor do seguro,
Se ele de repente ligasse, né, o Jader ligasse lá para ele e passasse uma diferença desse preço, ele ia falar, cara, você tá louco, é só você que aumentou o preço, né? Agora, se é algo que está sendo trabalhado no mercado, você já viu nos portais de notícia, as coisas são faladas nesse sentido, com certeza o segurado já chega mais preparado para o corretor e isso tem um ganho para todos nós, né? E, Emil, eu quero dar os parabéns, assim, que é muito legal quando a gente vê um player do mercado de seguros, seja uma empresa de tecnologia, seguradora, quando ela consegue furar essa bolha. E aí aparece lá na mídia tradicional, no jornal, né, que seja revista, TV. É muito legal. Eu me sinto uma satisfação muito grande de quando a gente percebe essa bolha sendo furada e o mercado de seguros sendo referência onde precisa ser, onde falta ainda o aculturamento, né, a referência de seguros. É muito legal isso. E já antes da gente entender um panorama ali mais técnico dos números que a Emi vai passar para a gente, queria entender de você como foram esses últimos 12 meses aí. Como é que tu percebeu o seguro de automóvel no dia a dia, aí, nos seguros novos, nas renovações? Como está acontecendo aí? Na verdade, eu também gostaria de parabenizar o EMI, né? Toda a Tex, na verdade, eu sou parceiro Tex, então a minha opinião, às vezes, tem até um viés aí de parceria, porque realmente a gente está junto com a Tex aí desde 2014, né? E eu concordo muito com o que ele disse, né? O corretor, o mercado de corretor e de seguro, né? A gente sempre trabalhou muito no empirismo, né? Então, assim, a gente tem que aceitar. Basicamente, o que a seguradora manda para a gente tem que aceitar e repassar isso para o cliente. Muitas vezes, tá? Esse mercado de seguro de automóvel, principalmente, já há bastante tempo, as atualizações são feitas de forma mensal, né? E aí vinha, às vezes, um aumento de 5%, de 10% ou uma queda, mas as seguradoras não vão com a informação no detalhe. Olha, baixou por causa disso, subiu por causa daquilo. Essas informações não são repassadas, né? Então, assim, eu acho que o fato da gente hoje ter a capacidade de ter dados, tá? De processar, porque cada um também pode entender de uma maneira, né? Então, hoje, obviamente, o IPCL o EMI me envia também mensalmente, a gente tem essa troca de dados aí, e como ajuda, porque realmente quando chega os dados da seguradora, o interessante para o corretor, porque obviamente no caso de aumento ele vai ser questionado, né? É a gente ter um dado palpável para passar para ele, né? Como ele falou, você às vezes tem uma reportagem de televisão ou de algum meio jornalístico, né? Só que às vezes o cliente não ouve, às vezes o cliente não viu esse mapeamento, né? E cabe a nós, responsáveis ali pela venda, né? Por estar ali protegendo o bem do cliente, né? Conseguir repassar. Então, realmente, isso que o EMI passa não deixa de ser sangue na nossa veia, porque a gente precisa dessa informação para estar ali fazendo esse trabalho de assessoria para o cliente, né? E é fantástico a gente poder ter esses dados e muitas vezes transmitir para o cliente algo que ele não tem conhecimento, né? Então, o fato da gente estar ali passando um dado e transmitindo uma segurança, a gente de fato vira referência, né? Então, aquele assunto ali específico sobre seguro de automóvel, você não está apenas cobrando mais caro, você está explicando para ele o porquê do aumento. E isso acaba muitas vezes fazendo a diferença entre esse cliente que está às vezes chateado por estar pagando mais, ele buscar na concorrência só uma economia de preço, ou ele ter com você uma fidelidade, né? Pô, pera um pouquinho, não é um corretor que está só me passando preço, ele está me explicando, ele está detalhando para mim, e muitas vezes a gente pode até encaminhar esse material que a gente recebe, encaminhar para o cliente. E ali, basicamente, você fidelizou o cliente, né? Se ele te dá essa oportunidade e você aproveita a oportunidade para mostrar para ele que você é conhecedor do assunto, né? Ali você fechou as portas da concorrência. Então, é muito importante para o corretor ter essa informação e, principalmente, analisar a informação, dividir com os seus, né? Às vezes na corretora que a gente tem bate-papos semanais, né, sobre essas questões, olha, aumentou isso, está com dificuldade daquilo, tal determinado veículo, olha, não está tendo aceitação. Então, isso é extremamente importante no momento da gente transmitir essa informação para o cliente direto, né? Então, parabenizar aí o EMI por estar aí produzindo, né, esse conteúdo e que, de fato, aí, mostrar, né, para todo o mercado aí, da importância da gente estar municiado com esses dados, né? Legal. Então, Emi, vamos entender aí o que aconteceu nos últimos 12 meses a partir dos números que você consegue compilar aí a partir no IPSA. Não vamos confundir, né?
Provavelmente a gente vai confundir isso na conversa inteira, porque ele foi feito para ser parecido. Nos últimos 12 meses, o que a gente vê aqui é um aumento de 27,5%. Então, você imagina que alguém que fechou um seguro há 12 meses atrás, hoje liga de volta para o corretor e se nada mudou, ele pode ter a experiência de ter quase 30% de incremento no valor do seguro dele. Então, isso, sem nenhum porquê, me parece difícil da pessoa seguir fechando, né, e seguir com as mesmas condições. Então, o que a gente tem visto, Anderson e Jader, é que o mercado ele tem se adequado um pouco a isso. Então, as comissões médias elas têm diminuído, só que o que é interessante é que as receitas das corretoras continua mais ou menos a mesma, né? Porque diminui-se a comissão, mas o valor do prêmio aumentou. E o mix de produtos, como as corretoras têm modelado esses produtos, essas coberturas, o que é interessante é que elas não têm diminuído, elas têm aumentado. Então, isso é um exemplo de você agregar valor à apólice e sair da disputa só de preço. Então, por exemplo, coberturas de buraco, pelo menos São Paulo e Rio são cidades horríveis para se andar com carro, né? Toda esburacada. Coberturas de buraco, coberturas de vidro, essas coberturas acessórias têm entregado um valor muito grande para o segurado. Só dividindo com vocês, a gente chegou ao pico, foram os 2 meses de maior alta, né? A gente compila esse dado desde setembro de 21. Então, em julho e agosto de 22, foi onde ele foi a maior taxa, em média, 6,6% do valor do veículo. Ou seja, já imaginando o valor do veículo, que a gente sabe, né, que a FIP, em média, aumentou 20%, mesmo assim, o valor do seguro foi de 6,6% do valor dessa FIP. Tá? Foram os 2 meses que ele repetiu esse indicador. E agora, em setembro e outubro, ele corrige para 6,5%. Então, a pequena correção, né, de quase 1,5 ponto, ele corrige e ele chega ao que era em junho, desculpa. Mas só para vocês terem ideia, em janeiro de 22, essa taxa desse mesmo universo era de 5,7%. Então, é um incremento bastante considerável, né? Se a gente estiver usando o exemplo aqui de um veículo de 50 mil reais, se a taxa fosse 4%, a gente está falando de um seguro de 2 mil reais. Nessa taxa de 6,5%, a gente está falando de um seguro de pouco mais de 4 mil reais. Então, é um valor bem alto que a gente tem tido. E o que é interessante, acho que o Jader pode até falar melhor, né? O que é interessante que a gente vê é que o mercado começa a modelar novos produtos para isso, né? Então, como que o mercado reage a isso? A gente tinha antes, dentro do Teleporte, mais ou menos, umas 16 seguradoras. 16 seguradoras significavam 20 produtos, né? Porque tinha uma companhia que tinha um produto flex, um produto light. Hoje a gente tem 36 produtos com as mesmas seguradoras. Então, cada uma delas investiu bastante em criar outras linhas de produto que tirasse uma cobertura, uma condição que fosse mais cara, para poder entregar para as pessoas algum tipo de seguro que fosse mais aderente a essa realidade que a gente está atravessando, né? E aí, Emi, vamos entender então na prática como isso acontece com os corretores de seguros. Jader, como é que foi aí esses últimos meses em relação às renovações, em relação a seguros novos? Você tem percebido esse movimento que o Emir comentou, de você já sair um pouco mais do produto tradicional, indo para esse seguro? Eu vou usar o termo mais light, leve, porque todos vão muito nessa linha. Mas como é que tu tem percebido esse movimento aí de produto, né, de direcionamento dos novos produtos de seguro de automóvel? Assim, na verdade, até para tentar formar um histórico, tá? A gente, na verdade, eu acho que hoje, esse momento, a gente está... Não vou dizer que é a crista do aumento, tá? Não é o ápice do aumento. Mas o que aconteceu, na verdade, nesse período pós-pandemia, né? Até para refrescar a memória da turma, né? O que acontece? Quando chegou a pandemia, né, em
início de 2020, né? O que aconteceu? A gente, na verdade, não tinha nenhum conhecimento, nenhum histórico sobre o que vai acontecer e tudo, né? E a gente passou a todo mundo se trancar em casa, né? Então, basicamente, os sinistros de automóvel, né? Eles derrubaram, né? Acabou-se o sinistro, você não tinha roubo, você não tinha colisão, assim, os índices foram lá para baixo. E, obviamente, começou ali, em determinado momento, a gente começou na pandemia em março, né? Quando chegou em abril, a gente até chegou a ter um movimento das pessoas não quererem renovar os seguros, com aquele receio, né, o que ia acontecer e tal. E aí a seguradora, de uma forma até rápida, né, eles começaram a produzir o quê? Um declínio nas taxas. Então, a gente teve aí, nesse período de pandemia inicial, né, até o ano passado, no final do ano passado, a gente teve uma brusca queda nos custos de seguro, né? Então, se a gente for pegar os seguros de 2019 e os seguros finais de 2020, a gente vai ter uma queda aí de 15%, 20%, né? E aí começou aquela história puxando do problema da linha de produção. Então, a linha de produção foi afetada com a pandemia, os preços das peças em si começaram a subir, obviamente a cadeia foi acompanhando, então o preço do carro novo explodiu, logo depois o preço do carro usado explodiu, e aí a gente teve a questão da tabela FIPE, né, que também ela foi aumentada, né, ela foi majorada, a gente mês após mês foi vendo aumento, e inicialmente, como a questão do preço do seguro, ele é basicamente a taxa do seguro versus o valor do carro, a primeira pancada que a gente sentiu foi o aumento do seguro, muito em função da questão da tabela FIPE, tá? Então, esse é um histórico que a gente tem. Então, a gente diminuiu a taxa de seguro na época de pandemia. A primeira pancada que veio foi o aumento da tabela FIPE, que esse aumento não tem muita relação aí com o IPSA, porque o IPSA é a taxa do seguro. A gente está falando do preço da tabela FIPE, né? Que é só o reajuste da taxa versus o valor do carro. Então, a gente já teve um aumento do seguro ali, produzido pelo aumento do bem, né, aumento do veículo, né? E aí, o que acontece? O mercado volta ao normal, né? Então, os usos começaram a ser normais, e aí o que aconteceu com aquela venda da seguradora dos custos do seguro que ela produziu com 12 meses para trás, ela começou a ficar deficitária. Então, assim, os resultados operacionais das seguradoras foram sendo derrubados, né? Então, começou os números a piorarem e, obviamente, de uma forma quase que automática, eles começam a produzir um aumento para tentar nivelar, né? E esse nivelamento, ele até hoje não ocorreu. Então, é o que o Emi está falando. Mês após mês, a gente está aumentando, a gente está notando um aumento nessa taxa, né? Então ela foi subindo. Você teve algum movimento de seguradoras até fazendo recusa de vários riscos em determinados locais, né? E ainda tem também uma situação, por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu ia pedir falar de um detalhe do Rio, porque o EMI no IPSA, ele acaba colocando uma taxa média nacional, não é isso, o EMI? E obviamente, o corretor ele tem que entender, porque cada mercado dita uma regra. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente teve um aumento até maior do que esse que é colocado aí pelo IPSA. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um mercado até específico. Tá? Aqui no Rio é a taxa, se eu não me engano, é a maior taxa, né, que a gente tem no Brasil, né, a taxa do Rio de Janeiro. E a gente teve, no meio da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, né, uma instituição que se chamava Pátio Legal. O Pátio Legal ele era uma instituição responsável por recuperar os carros. Então, o veículo era roubado. Então, no dia seguinte, por exemplo, passava um policial, se ele suspeitava que aquele veículo ali ele era furtado, alguma coisa, ele ligava, primeiro ele acessava o sistema dele, se ele realmente confirmasse que o veículo ele era roubado, né, ele ligava para a central do Pátio Legal, o Pátio Legal disponibilizava um reboque para ir lá buscar esse carro, né, fazia uma vistoria, ele levava para um local específico, né, e lá dentro desse local ele tinha lá uma delegacia de roubo de furto, tinha um Detran e tal. Então, todo o processo de recuperação ele era feito de uma forma desburocratizada, né, vamos dizer. E aí o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro a gente passou por problemas também, teve a troca de governo, né? O governo anterior ele sofreu impeachment, aí entrou o novo, e nesse meio tempo eles desativaram, né? Fizeram lá algo até político lá, mas o fato é que o Pátio Legal encerraram as operações. E com isso, a gente aqui está penando até hoje, porque
a gente já vinha com esse pátio legal há muitos anos, né? E as próprias delegacias, elas não têm estruturas para recuperar os veículos, no caso. Então, o policial, ele tem que, na hora de fazer uma recuperação, ele recupera o veículo, ele tem que, acautelar o veículo, ser responsável por remover o veículo para a delegacia, mas a delegacia não tem estrutura para suportar, né, essa guarda do veículo. Então, conclusão, tá? Assim, resumindo essa história toda, o que antigamente, de cada 10 carros, a gente tinha de 7 a 8 que eram recuperados, muitos em condições boas, isso acabou. Isso é raro o caso que a gente tem hoje de recuperação de veículo. Então, hoje, se existe um carro roubado, se ele ficar na rua aparecer, eu não posso afirmar isso, mas até para o próprio policial que descobre aquilo, falta estrutura para ele até para conseguir fazer todos esses procedimentos básicos, né, para fazer a recuperação e tudo. Então, a gente está pagando, e no final das contas, Anderson, quem paga o preço disso é o cidadão. Então, assim, hoje até a gente analisa essas informações que a gente tem que trazer para o nosso cenário, né? Porque, às vezes, esse aumento pode ser que para um corretor que esteja lá no interior de um estado ali que não sofreu tanto, às vezes, porque no interior, muitas vezes a pandemia não foi tão pesada quanto, por exemplo, nas capitais. Então, a pessoa tem que até pegar essa análise e trazer para o dia a dia dela, ali para a realidade dela ali naquele momento. Então, essa é uma situação que a gente vivenciou, né, até para dar algumas bases de dados ali, né, para confrontar com isso. E, obviamente, a seguradora, dentro dessa análise que ela fez, que ela foi obrigada a transferir esse prejuízo que ela passou a ter em determinado momento, né, obviamente que ela não quer também perder os clientes, né? Ela vai tentar, de alguma maneira, manter esse cliente. Então, começou-se, sim, a tentar criar produtos mais enxutos, né? A seguradora, você tem muitas seguradoras que tinham no produto dela uma capacidade de encantar, né? Você tinha produtos com facilitadores, é um despachante, é uma assistência, às vezes, ilimitada, é um carro reserva que já estava embutido no produto e tal. Então, a gente notou também que as seguradoras foram buscando formas de não perder o cliente, foram entregando os produtos mais enxutos, né? Então, você tem aí uma série de companhias que criaram mais de um produto. Às vezes, você teve seguradora que, olha, no seguro total, ela passou a oferecer, por exemplo, só o seguro de terceiros, por exemplo, ou oferecer um seguro ali com uma assistência mais enxuta. Então, realmente, a gente começou a ver, como ele falou, hoje tem seguradoras que te dão 5 opções de produto, né? Então, a gente acabou acompanhando esse aparecimento como é que eu vou dizer, de fatiamento ali dos produtos, né? E, assim, e até para o corretor em si, o Anderson, é uma posição difícil ele se adaptar a isso, tá? Por que eu digo isso? Para você ver, a partir do momento que uma seguradora começa a ter 5 players de briga, né? Quando eu falo 5 produtos para ela tentar vender, você imagina um corretor que trabalha com 15 seguradores, se cada um decidir lançar 2 produtos. Coitado, se ele não tiver, se o corretor não tiver bem capacitado, e quando eu falo bem capacitado, é ter um sistema que lhe dê uma retaguarda, né? Ter dados ali para ele poder... Qual é a diferença de um produto para o outro? Ter essas informações. Eu vou falar que o trabalho dele foi multiplicado por 3, por 4 vezes, porque ele tem que entender de todos os produtos, ele tem que ofertar de tudo aquilo que está disponível, simplesmente, que se ele não oferecer, o concorrente vai oferecer. E a gente não pode esquecer, depois a gente até entra em mais detalhe, né? Quando você está nessa situação, com os preços lá em cima, é uma grande chance de você perder o seu cliente, porque se não acha você que se você for lá, duplicou o prêmio dele, o custo do seguro dele, ele vai bater palma para você. Pelo contrário, ele vai lá reclamar e muitas vezes ele vai buscar o mercado em troca, tentando achar alguma coisa mais em conta, que melhor encaixe aí no bolso dele. Então, realmente, é um momento lá que a gente está vendo isso acontecer. Eu não posso afirmar que isso parou já, se terminamos esse processo, né? Mas, obviamente, para nós aqui da corretora, a venda ficou muito mais complexa. Tá? Não vou falar que é difícil, tudo é uma adaptação, né? A gente tem que estamos sempre tendo que nos adaptar a situações novas, né? Mas o que faz muita diferença hoje é você ter um bom sistema, é você ter ali uma ferramenta que te capacite, que te auxilie de fazer uma melhor oferta e, principalmente, você transmitir para o cliente, que é a pessoa que está ali adquirindo, né,
as diferenças que o mercado oferece, né? E, de fato, munir ele de dados para que ele faça também a escolha perfeita, né? Que não for obrigado por leve lá na frente. Agora, Emir, vamos entender o que vai acontecer daqui para frente. Tu consegue compartilhar aí a previsão do que? A perspectiva, né? Eu sei que não é uma previsão do tempo, né? Mas eu acho que dá para a gente pensar... Que expectativa a gente pode pensar aqui? Que cenários, né, a gente pode desenhar, imaginar? Sim. Até contribuindo, né, com o que o Jader falou, que o Rio de Janeiro, né, é a maior taxa, só para exemplificar isso, o Brasil é continental, né? Então, e com realidades muito diferentes. Então, a gente estava falando de uma taxa de 6,5%, tá? Que era a média nacional. A gente tem a região metropolitana de Belém, por exemplo, com a taxa de 4,9%. E a região metropolitana do Rio com 7,2%. Então, esses são os dois extremos, né? 4,9 em Belém, Curitiba, muito próximo, e Rio de Janeiro e São Paulo também muito próximo, em torno de 7,1, 7,2. Então, acho que tem um cenário bem diferente, de complexidades diferentes para cada região, né? E os corretores hoje em dia também têm atuado muito nacionalmente, então acho que isso é importante, porque em uma região que você trabalha com a comissão menor, tendo que dar mais jeito para o cálculo ser mais atrativo, em outras regiões você consegue compensar, às vezes, o que você teve que deixar na mesa no começo. Vamos lá. É difícil fazer futurologia nesse mercado, né? Talvez seja um dos mercados mais difíceis, né? A gente tem pessoas brilhantes em cada uma das seguradoras tentando fazer isso todos os dias e, às vezes, eles também erram. Então, é bastante difícil. O que a gente tem de cenários que todo mundo está de olho lockdown na China. Lockdown na China começa de novo a atrapalhar as cadeias produtivas. Então, a gente teve ontem a Apple soltando um reporte que os iPhones já começaram a ser impactados, né? A produção do iPhone começou a ser impactada pelos lockdowns na China. O cenário de guerra ele continua incerto, bastante incerto, ainda mais o inverno chegando na Europa, a questão energética. Então, são cenários que podem criar uma situação turbulenta. Agora, isso tudo ele tem um efeito de cauda longa, né? Então, não é que imediatamente vai afetar aqui no Brasil. Mas o que a gente percebeu, o que a gente aprendeu muito com a pandemia alguns tipos de componente que são relativamente mais simples, que são esses componentes utilizados no automóvel, eles demoram mais também para serem estabilizados. Então, se a gente tiver de novo uma quebra de cadeia, a tendência é que a gente tenha a experiência de novo do aumento do valor do seguro. Consequência do aumento do valor dos veículos, isso faz com que roubem mais, não tenha peça de reposição, as pessoas compram peças de reposição em mercado paralelo, isso tudo impacta diretamente no nosso mercado, né? Cria-se o mercado de roubo para desmanche e venda de peças avulsas. Então, esse é um receio. Agora, o que a gente vê no índice é que, como o Jader falou, a gente chegou talvez no pico dele e ele agora apresenta uma tendência de queda. Se o mercado, se essas variáveis que a gente mencionou não se concretizarem, né, se elas continuarem se comportando de uma forma mais segura, voltando à normalização, a tendência é que o preço do seguro acompanhe isso, assim como o preço do próprio automóvel. Agora, o veículo usado, ele, até pela taxa de juros, ele me parece que ele não vai rapidamente regredir, né? O incremento que ele teve não vai ser rapidamente recuperado, porque as pessoas continuam comercializando um volume grande, né, no usado. É muito difícil ter uma certeza. Os próximos meses talvez sejam os maiores indicadores, né? Dezembro e janeiro vão mostrar muito como que o mercado realmente absorveu isso. Mas a tendência que a gente enxerga agora, pelo comportamento dos números, é realmente que a gente começa a ter uma redução no valor do seguro. E Jader, eu já te conheço há algum tempo, vejo o teu trabalho, te considero uma corretora de seguro de automóvel sustentável e vamos compartilhar um pouquinho então de boas práticas com quem está ouvindo a gente. E você vai sempre em duas direções, eu percebo isso. Numa, em ter um negócio operacionalmente saudável, enxuto, que consiga produzir, apesar de ter bastante colaboradores.
E, em outra ponta, tu está sempre procurando colocar um novo produto, achar um novo canal de distribuição. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho do que tu tem feito nessas duas direções. Que boas práticas tu tem aplicado aí na gestão da corretora e quais são esses novos produtos que tu tem olhado para você fazer aí o famoso cross-sell, né, na carteira de automóvel? Deixa eu só voltar um pouquinho antes, porque eu vou botar mais um ingrediente ali do que o Emil falou ainda há pouco, né? A gente ainda tem uma outra situação, além de realmente essas questões aí da pandemia, a questão da guerra e tudo da cadeia de produção, né? Eu, particularmente aqui, eu já tenho 25 anos, né, de estrada nesse mercado aí de seguro, né? E tem um fator também que ele é muito importante, tá? E que a gente sempre sente esse impacto, que é o fator político, tá? Porque o que acontece? As políticas de segurança pública, na sua totalidade, elas são políticas estaduais, né? Então, cada estado tem a sua política de segurança pública, né? E esse período transitório de eleição, por exemplo, esse último ano, muitas vezes é quando a gente nota que a coisa anda mais frouxa, você tá entendendo? Então, as políticas de segurança pública, eles dão aquela afrouxada na época de eleição, né, no ano de eleição, e logo em seguida, no ano seguinte, como a pessoa tem que ali, o governador e tal, os próprios secretários têm que mostrar serviço, eles dão aquele reaperto, né? E aí a gente vê essas taxas de criminalidade, e aí, obviamente, no automóvel isso impacta diretamente. Pode ser que essa questão que a gente estava falando ainda há pouco de pátio legal, por exemplo, aqui no Rio, não que vá voltar ou não, mas a gente sempre nota uma melhora. E isso acaba sendo transferido para a taxa do seguro. Então, a gente vai entrar num ano novo, né, onde todos os novos governadores ou os governadores reeleitos, né, eles vão ali fazer uma mudança ali no status quo da parte de segurança pública, né, e isso normalmente traz uma redução nas taxas. Então, assim, é um outro ingrediente que eu coloco ali antes da gente avançar, antes, eu acho que é importante a gente saber que ano que vem é um ano novo, é um ano de governo novo, por mais que seja um governo reeleito, mas sempre acaba fazendo um ajuste, alguma alteração, e que isso acaba, pelo menos o nosso histórico que a gente vivenciou, né, isso traz para a gente um ano melhor, né? Então, vamos torcer para que isso se repita novamente, né, para que essas taxas aí acabem se reduzindo, né, e a gente aí volte a uma normalidade de declínio, né? Não normalidade, mas uma tendência de declínio, né? Mas vamos lá. Então, agora falando aí sobre a questão aí da operação em si, né? Eu acho que esses momentos aí, não dizer que é crise, mas são momentos de disputa, é um momento disruptivo, né? Então, você está lidando ali com algo que não é fácil, né, de se lidar, né? Você lidar, às vezes, com um aumento muito grande de valor e tudo, né? Isso traz essa parte de que você vai ser colocado à prova, tá? Então, muitas vezes, o cliente vai estar ali te questionando, mas pera um pouquinho, você está me entregando esse preço e é só isso? E você acha que eu vou pagar aí 30%, 40% mais caro no seguro? E você acha que isso está bom? Então, daí a importância do corretor estar informado, tá? Então, ele precisa ter isso, ele tem que buscar não entregar apenas uma oferta, então ele tem que ter ali um leque de opções, ele tem que mostrar para o cliente, olha só, não é a seguradora A, B ou C, é o mercado. O mercado está ditando dessa forma. E o Emi chegou a comentar também da questão das seguradoras também, apesar de a gente estar com esse aumento, ele tem ali no escopo dele, ali, ele consegue ter esses dados melhor apresentados, né? Você está ali com os dados, na verdade, de várias seguradoras, de vários corretores, né? Uma coisa que a gente nota nesse momento também, por exemplo, aqui a nossa corretora, né? O seguro está aumentando. Só que a gente também tem que lembrar ao cliente que, por exemplo, o carro dele, que no ano passado valia 80 mil e que esse ano vale 110, 120 mil, ele não pode se esquecer também que se ele bater num outro carro, aquele outro carro não vale mais 50 mil. Aquele carro também subiu. Então, é necessário, para que ele se proteja da mesma maneira, que ele atualize também a cobertura de RCF dele. Então, é uma opção também que, além da gente ter que apresentar, às vezes, uma má notícia do aumento, nós, como corretores, somos obrigados a municiar o cliente desse dado. Porque pode acontecer desse cliente bater vou dar um chute num carro importado aí, e ele tem uma cobertura de 100 mil, e não dá nem para fazer quase 100 mil, dependendo do carro que ele bater. Então, aí é a importância do cliente, do corretor, estar
transferindo para o cliente esses dados, né? Porque, veja bem, a partir do momento que ele teve lá uma proposta de 100 mil de RC e uma de 200 mil, e ele optou pela de 100 mil, se acontecer lá na frente, ele vai ter que entubar e dizer, porra, dei mole. Agora, se você apresenta de 100 mil, você não apresenta de 200, e esse cara vai bater lá na frente, ele vai botar a culpa em você. Porque você não fez o seu papel de mostrar para ele que não foi só o carro dele que subiu. Os carros, de uma maneira geral, subiram. Então, a gente tem que estar com essas informações, né, aqui na ponta, né, para poder transmitir para ele. E é o que eu falo, aí não é, nós não, o corretor de seguro, ele tem que evoluir, né? Assim, a nossa categoria, nós não somos vendedores de seguro, nós somos consultores. A gente tem que, na verdade, entregar solução para o nosso cliente. Então, o cliente que está lá, ele já está cheio de problema, ele está lá, coitado, o salário dele não está aumentando, é só má notícia. Só que você tem que trazer para ele o quê? Um carinho, você tem que mostrar para ele uma confiança, demonstrar para ele que ele está em boas mãos. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, esses são momentos como esse que nós precisamos o quê? Por mais que seja duro a gente passar a informação, mas a gente tem que, dentro dessa má notícia, tentar levar para ele o quê? Uma segurança, levar uma confiança. E eu acho que quem faz isso de uma maneira correta, de uma maneira pautada, o cara está ali mostrando dados e tudo, né? Eu tenho certeza, a grande maioria dos clientes vai te dar mais valor. E aí, nesse momento, quando você é um profissional diferenciado e passa a ser uma referência no assunto, ele vai estar com o ouvido também mais disposto a te ouvir. E é nesse momento que o corretor também, às vezes a gente está falando aqui, Anderson, parece ser simples, não é, mas você tem que se preparar para ofertar para ele. Olha só, a gente está falando aqui do aumento de violência, mas não é só aumento de violência do carro. Você tem, por exemplo, vamos ver a quantidade de roubos de celular que tivemos nesses últimos tempos, né? Então, você tem que ofertar isso para ele. É a questão da residência, por exemplo. A gente teve um aumento muito grande do seguro residencial por causa da pandemia. A pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, então elas passaram a utilizar mais a casa até a nível profissional. E aí, o que pode ajudá-lo nele? Uma assistência residencial. Então, você tem que... Agora, cabe a você ofertar ou não ofertar. Então, se você não ofertar, vai um concorrente ofertar e, às vezes, vai levar seu cliente, né? Vai se mostrar mais referência no assunto do que você e daqui a pouco você perde. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos, né, quanto a isso, analisar, entender o momento, ver quais são, como é que eu vou dizer, o que o mercado está demandando naquele determinado momento e fazer um esforço, obviamente, para tentar levar até esse seu cliente, né, esses dados, essas informações e tá aí, fazer com que ele não fique só preso no automóvel, né? Leve outros produtos para ele, né? Que a gente tem aqui, a gente já fez até uma análise dentro da corretora aqui, a gente até chegou a falar isso na nossa última reunião, mas eu volto a bater. O cliente que tem 2 produtos com você, a probabilidade dele sair, de você perder ele como cliente, cai pela metade. Quando você tem 3 produtos, cara, ele já é quase que um cliente fidelizado. Então, a importância que a gente tem que ter nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, de levar um conforto para ele, de levar uma segurança na informação para que, de fato, você blinde ele, de que você fidelize esse seu cliente. Então, daí a gente tem que estar sempre aí preocupado em analisar o mercado, de ver, de fato, as seguradoras cada vez lançando mais produtos também, né? Você tem criação de novas assistências, criação de novos produtos. Então, assim, se nós não apresentarmos isso, alguém vai apresentar. E hoje, com o mercado aí digital aí bombando cada vez mais, ele está sendo ofertado quase que diariamente, seja numa rede social, seja através de um amigo, numa conversa. Então, assim, a gente precisa realmente ficar atento a essas questões, né? E estar buscando aí um cross-selling, apresentando produtos diferenciados, aí, levando a novidade para ele, para que a gente se mantenha ali na base como referência dele, né? E Jada, tem muito de mudança de mentalidade. Eu lembro que eu não oferecia, explicando aqui, né? Durante alguns anos eu tive uma corretora de seguros. Antes eu trabalhei em algumas corretoras de seguros e eu tive um cliente que ele costumava não contratar seguro carro reserva no seguro de automóvel. E era sempre o gratuito, 7 dias, 10 dias, dependendo da seguradora. E em determinado ano,
eu entendi essa questão de, pô, tem que passar a ofertar, senão se o cliente nem sabe, se eu não oferecer, ele não vai contratar, aí que ele não vai contratar mesmo. Então eu passei a ofertar todo cliente. E nesse caso desse cliente, ele falou, não, nunca usei, não prefiro não utilizar, vou continuar aqui com isso 10 dias, não lembro qual era o tempo. Foi justamente em 5, 10 anos que ele tinha seguro de automóvel, foi justamente o ano em que ele teve o carro roubado, recuperou, mas teve avaria e foi para a oficina. E não sei como é que está hoje, mas era uma época em que o carro ficava lá 40 dias, 50 dias, porque a peça demorava e tudo mais. Com 7 dias, 10 dias, não lembro, ele me ligou, Anderson, como é que eu faço para estender o carro reserva? Eu falei, bom, a locadora vai te fazer uma proposta. Não dá para fazer pelo seguro, mais barato, com desconto. Eu falei, não, no ano que vem, na renovação, você opta por um prazo maior. E foi ele reclamou, ficou um mês sem carro, se virou, mas no ano seguinte, na renovação seguinte, ele contratou 30 dias de carro reserva. Então aprendeu, pelo erro, né? Mas aprendeu. Mas o aprendizado que ficou se não tiver essa mudança de mentalidade do corretor, de passar a ofertar, né, essa nova assistência, esse novo produto, para não perder a venda, o seguro residencial em determinado momento, o seguro de vida em determinado momento da relação com esse cliente, não vai acontecer. Se não oferecer, não vão vir negócios novos. Então, é bem isso que tu falou. Começa pela mudança de mentalidade, porque as oportunidades, aí o que oferecer, o que fazer, o mercado já está disponibilizando, já está oferecendo. Agora, Emi, a gente está caminhando para o final aqui. Uma palavra aí para o corretor de seguros. Só contribuindo, né, com o que o Jader colocou, Anderson, sobre ter mais de uma apólice, né? Interessante. Aqui na Tex, a gente costuma pensar que essa é a apólice de seguro do corretor de seguros. Então, a partir do momento que você tem mais de uma apólice com cada um dos seus segurados, a chance de você perder ele, como a gente fala no mercado, né, por R$50, por R$80, é muito, muito, muito baixa. Então, o cross-seller não se trata do quanto você ganha com cada uma das apólices. Na verdade, ele pode te garantir uma apólice que é bastante importante para você. Então, não importa, né? Acho que o Jader, o levantamento dele até nesse sentido, assim, não importa se a outra apólice é de um celular, não importa se a outra apólice é qualquer coisa pequena, mas é aquele segurado, a partir daquele momento, ele tem vários produtos com você, ele te tem como autoridade para aquilo, então muito provavelmente vai ser muito difícil ele sair por preço. Pode sair por qualquer outra situação da vida, mas é mais difícil. Então acho que esse é um ganho bastante importante para os corretores que atuam nisso. Eu vejo alguns corretores sendo, nesse sentido de ser mais consultivo, a gente tem um mau hábito, eu vou chamar de mau hábito, tá? Deve ter gente que vai discordar de mim, mas de ligar para o segurado em cima da hora. Não, porque aí não dá tempo dele cotar, não sei o quê. Eu acho horrível quando eu recebo esse tipo de ligação nesse sentido, porque eu não lembro quando renova a minha pólice. Mas, e a gente trabalha com isso, né? Mas a gente não lembra. Mas eu tenho alguns clientes que ligam bem antes e começam a perguntar, usam esse tempo para entender como foi aquele ano. Afinal, eu não falei durante aquele ano inteiro com o meu segurado. Então, você teve que trocar pneu, você teve que fazer manutenção no seu carro. Puta, passei num buraco, rasguei o pneu, quebrou a roda, tive que trocar a suspensão, não estava coberto. Pô, só isso daí é 15, 20 mil reais. Se você acrescenta no seu... Você conta para ele que existe uma cobertura, por exemplo, de buraco, que por R$100 na pólice dele durante o ano inteiro, ele vai ter uma cobertura para isso com a franquia de R$170, acabou. Então, assim, esse medo do preço, ele muitas vezes, porque não se trabalha tudo que tem dentro do seguro, né? Então, acho que vale a pena olhar na própria carteira e ver quem daquela carteira usou alguma assistência que já tem na linha branca, assistência de chave, ter uma campanha de marketing para a sua base falando sobre essas assistências. Porque a partir do momento... Já está lá. E a partir do momento que as pessoas usam isso, elas dão maior valor àquele produto, né? Então, eu acho que a gente vem passando por uma mudança na consciência do corretor de seguros. O Jader é talvez um dos grandes exemplos assim de corretoras de seguros, de como opera,
da inteligência que eles embarcam nas coisas que eles fazem. Eu falo mesmo quando ele não está participando, eu uso bastante ele como exemplo, porque todas as vezes que eu vou para o Rio, eles têm uma inteligência, uma forma de trabalhar que eu acho muito, muito boa. Então, a gente aprende bastante. Linhas gerais, o que eu digo para o corretor de seguros não existe um canal de distribuição mais interessante do que o corretor de seguros. Então, já existiu o tempo do medo de que estavam chegando novas seguradoras, insurtechs, que não iam dar um bypass no corretor, iam vender direto e tal. Isso não existe. O que a gente vê, e eu posso te contar do lado de cá, né, do lado da tecnologia, é que todas elas estão buscando o corretor de seguros como canal de distribuição. É o melhor canal, é o canal mais eficiente, é o canal mais efetivo, é o canal que as pessoas compram. Então, você pode ter milhões de ofertas digitais, mas alguém vai ligar para o Jader e falar: Jader, isso aqui funciona mesmo? Então, acho que minha mensagem assim aos corretores estudem os seus dados, entendam onde vocês são melhores, mais eficientes, encontrem as seguradoras e players que podem trabalhar melhor com você. Então, em breve a gente vai lançar, né, provavelmente nesse mês ainda, uma ferramenta que chama Tex Mercado, que vai dar mais uma vez esse poder a cada uma das corretoras para entenderem como o mercado está se movimentando e como ela se movimenta frente a esse mercado. Eu acho que a gente, cada vez mais, usando esse tipo de inteligência, a gente vai ser melhor naquilo que naturalmente a gente já faz, né? Não ficar atirando para todos os lados, dependendo da seguradora fazer o dia do seguro tal, o dia do seguro, o próprio corretor ter a estratégia dele. Então, essa potência que a gente pretende com esses produtos, né, com essas soluções, entregar ao corretor e fazer com que esse seguro do corretor de seguros possa acontecer de forma cada vez mais efetiva. Só como reflexão, né? Imagina, um time de uma corretora está acostumado a vender automóvel. Ele recebe 300, 400 reais de comissão naquela venda, né? A corretora recebe. Imagina se ele tiver que vender um seguro de celular, que custa 100 reais por ano. Se ele for vender do mesmo jeito que ele vende automóvel, a conta não fecha. Tem que ligar para a pessoa, ficar no telefone, perguntar. Então, a gente precisa de soluções mais eficientes para fazer isso. Então, acho que é esse o trabalho conjunto que a gente quer desenvolver, né, com o mercado e fazer com que a penetração de seguro seja cada vez maior dentro da população, né, dentro do mercado brasileiro. Obrigado, Anderson, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E quem tiver mais curiosidade aí, conhecer sobre a Tex e o que a gente faz da vida aqui, às vezes até a gente fica confuso, dá uma olhada no nosso site, no nosso Instagram, Tex Tecnologia, em qualquer plataforma você vai encontrar um pouco do que a gente faz. Valeu, Emi. E Jader, obrigado por mais uma vez aí topar, ter uma conversa aqui com a gente. Sempre um prazer te receber aqui, de carioca para carioca. Tá certo, Anderson. Mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar ajudando aí e parabenizar aí o canal de vocês, né? Sempre é interessante ouvir, né? Como eu falei com você, eu estava ouvindo também um pouquinho aí de um outro papo aí que estava tendo no canal de vocês, né? E essa troca aí ela é salutar para todo o mercado, né? E aproveitando aí as falas do Emir, né? O mercado ele tá bom, as pessoas reclamam, tem muita gente que gosta daquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Então o mercado ele tá bom, a gente está passando por um momento de crise agora, ele não tá bom para o corretor que ficar estagnado. A verdade é essa. O cliente ele vai demandar sempre mais, né? Mais dados, mais informações. Ele quer ser melhor atendido, ele quer ter mais conforto na compra dele, na experiência de compra dele, né? Hoje ele está ali nos comparando muitas vezes com um aplicativo que é imediato. Então, assim, a gente tem que evoluir, sim. O mercado está aí nos mostrando, né? Você tem seguradoras virando case de sucesso e você tem seguradoras saindo do mercado, né? Então, assim, você quer ser o corretor que quer assumir ou quer ser o corretor de sucesso, né? Então, cabe a cada um de nós escolhermos qual vai ser o caminho que a gente vai trilhar, né? E uma coisa que é certa, o corretor que quer crescer, ele tem prestando atenção nesse tipo de papo, tá ligado com esses dados, ter um sistema robusto por trás dele para que ele consiga fazer esse cross-sell com mais facilidade.
que ele consiga lá informar o cliente dele melhor, né? Então, assim, para quem está preparado, eu acho que o futuro sempre é promissor, né? Mas o preparo, ele dá trabalho, né? A gente tem que ter trabalho para se preparar para o que está vindo pela frente, né, Anderson? Mas, mais uma vez, parabenizar vocês todos aí pelo excelente trabalho. Valeu, já. Um abraço para todos aí que estão nos escutando. E aí, corretor, vai fazer o quê? Vai se preparar ou vai ficar parado? Se você quer se preparar, continue acompanhando a gente aqui na Conferência Seguros na Prática. Tem conteúdo que vai te ajudar a te preparar para os principais desafios de hoje, desse momento, e te preparar para crescer o teu negócio. Então, fique com a gente, continue acompanhando os nossos conteúdos. Até a próxima.